Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando os meus pares, ilustre representante do Ministério Público, servidores, nossa querida visitante, Maria Amélia Gargalhoni. Gostaríamos, também concito os meus pares apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, suprimido, ratificado, dou-a por aprovada. Processo 6140, da relatoria do eminente Dr. Rodrigo Curvo, a conclusão do julgamento foi adiada para a sessão plenária do dia 31 de agosto de 2016 e está com pedido de vista do Dr. Ricardo Almeida. Confirmado, né, doutor Ricardo? Confirmado. Terça que vem, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Chamo a julgamento o processo 6570, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Social Democrático, PSD de Arenápolis, 17ª Zona Eleitoral, recorrente José Mauro Figueiredo. Parecer pelo provimento do recurso, já mantido pelo doutor procurador, e o relator, doutor Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por José Mauro Figueiredo, em face de sentença proferida pelo juiz da 17ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do requerente na lista de filiados do Partido Social Democrático, PSD, no município de Arenápolis, por meio de lista especial. O douto magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de impossibilidade de atendimento do mesmo em razão de sua intempestividade, tendo em vista a data do protocolo em 29 de junho de 2016. Alega que o provimento número 5 da Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu um cronograma de processamento dos dados atinentes à filiação partidária eleitoral para o ano de 2016, prevendo como data limite para registro das decisões de filiação partidária como sendo o primeiro dia de junho de 2016. Em suas razões, alega o recorrente que o pedido encontra-se tempestivo, visto ter sido protocolado antes da data limite para registro das decisões estipuladas pelo provimento número 9 da Corregedoria Geral Eleitoral. Esclarece que, nos termos da súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral, a filiação partidária pode ser suprida por outros meios de prova de oportuna filiação. Afirma que o Diretório Municipal do Partido Social Democrático de Arenápolis, por esquecimento, não incluiu seu nome na relação de filiados daquela agremiação política, causando-lhe enorme prejuízo, vez que pretende disputar as eleições municipais que se avizinham. Requer que seja o presente recurso deferido, ou melhor, dado provimento, né? A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso interposto ao relatório, senhora presidente. O parecer já foi confirmado, Vossa Excelência pode prosseguir. Prosseguindo, o pedido de inclusão de filiado em lista especial está disposto no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.096/95, cujos fundamentos são desídia ou má-fé da agremiação partidária que não fez constar em lista ordinária o nome do requerente. Como se disso, de acordo com a Resolução 23.117 de 2009, as relações de filiados apresentadas pelos partidos políticos deverão ser submetidas à Justiça Eleitoral por meio do sistema criado para tal finalidade, qual seja o Filia Web. Para tanto, os partidos devem submeter a lista de seus filiados nos meses de abril e outubro de cada ano, conforme a inteligência do artigo 4º da Resolução 23.117 de 2009, emanada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu peço o vênia para deixar de ler o artigo 4º, que está à disposição de Vossa Excelência, e prossigo. Conforme demonstrado, a lista submetida pelo partido faz prova do cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura.
Seguindo a referida resolução, no parágrafo 2º do mesmo artigo, o filiado prejudicado por desídia ou má-fé do partido a qual é filiado poderá requerer diretamente ao juiz da zona para que sejam tomadas as providências no sentido de regularizar sua situação, fazendo prova do cumprimento dos prazos de filiação para que possa se candidatar. Aqui eu transcrevo o parágrafo 2º do artigo 4º. Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer diretamente ao juiz da zona eleitoral a intimação do partido para que cumpra no prazo que fixar, não superior a 10 dias, o que prescreve o caput desse artigo sob pena de desobediência. De start, podemos notar que cabe ao próprio filiado que se sentir prejudicado entrar com a ação para que seja incluído em lista especial, sob pena de se transformar o procedimento de lista em especial em procedimento ordinário. Os procedimentos de filiação partidária seguem cronograma específico, sendo a lista comum regida pelo provimento 6 da Corregedoria Geral Eleitoral e a lista especial pelo provimento 9 da mesma Corregedoria. Em que pese o entendimento de que o pedido foi apresentado intempestivamente, a regra supracitada diz respeito apenas aos períodos em que as listas especiais são processadas e não necessariamente ao prazo de que dispõe o interessado para requerer a inclusão de seu nome em lista de filiados de partido político, especialmente para fins de registro de candidatura. Compulsando os autos, verifique que o requerente fez prova de sua filiação partidária, vez que é presidente do partido, com registro inserido nos sistemas desta Justiça Eleitoral desde 17/3/2016, documento de folha 5 a 7. Observa-se que a questão, se não analisada neste momento, pode ser comprovada nos feitos de pedido de registro de candidatura a teor do disposto na súmula 20 do Colégio Tribunal Superior Eleitoral. Logo, não vejo motivo para que, estando cristalina sua filiação partidária, seja ela reconhecida desde logo, especialmente se considerarmos o curto prazo para análise de eventual registro de candidatura nas eleições de 2016, feito pelo recorrente. Nesse sentido, eu cito alguns precedentes, o primeiro aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o segundo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e o terceiro, TRE do Paraná, e, por fim, um precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso da lavra do eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva. Diante do exposto, eu estou dando provimento ao presente recurso em consonância com o parecer ministerial para reconhecer a filiação partidária do recorrente José Mauro Figueiredo ao Partido Social Cristão. Na verdade, aqui eu só acho que tem um erro material, porque eu falo em PSD, né? Então, fazendo a correção na parte dispositiva, é ao Partido Social Democrático de Arenápolis, desde 17 de março de 2016. Notifique-se o órgão de direção regional e municipal de Arenápolis, do PSD, para que proceda a inclusão do nome do recorrente no rol dos filiados por ocasião do período ordinário de submissão da lista de filiados à Justiça Eleitoral no segundo semestre do ano em curso, sob pena de desobediência, devendo o cartório, caso necessário, emitir certidão circunstanciada de filiação partidária, de ciência imediata ao juiz da 17ª Zona Eleitoral. É como voto, senhora presidente. Eu consulto se todos estão de acordo com o eminente relator ou há voto divergente. Algum pedido de explicação? Todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 5596, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Republicano Progressista, PRP de Nova Chavantina, 26ª Zona Eleitoral. Recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido Joaquim Virgenir Xavier de Brito. Parecer pelo provimento do recurso, doutor Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença proferida pelo juízo da 26ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do recorrido na lista de filiados do Partido Republicano Progressista, PRP, no município de Nova Chavantina. O douto magistrado indeferiu o pedido sob fundamento de, abre aspas,
haver expirado o prazo final para ordenação de autorização de processamento de relação especial e data limite para envio de formulário de acompanhamento de relação especiais à Corregedoria Regional Eleitoral, tudo conforme o CGE número 9 de 2016. Fecho aspas. Suas razões, pede o órgão ministerial que a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau seja anulada, tendo em vista não ter sido oportunizada ao representante ministerial vista dos autos antes da prolação da sentença. Contra razões encartadas às folhas 17 a 22, o recorrido, corroborando com as razões do recurso, também espera a anulação da decisão proferida para que seja ouvido o membro do parquê. Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso interposto ao relatório, senhora presidente. Acho que já foi mantido o parecer, né? Nesse caso, o Ministério Público é recorrente, eu ouço neste momento. Ah, verdade. Obrigado, senhor presidente. Eu vou retificar o parecer pelo provimento. A excelência pode prosseguir. Só dar uma analisada numa questão aqui. Insúrcio recorrente contra a decisão do juiz da 26ª Zona Eleitoral que indeferiu o pedido de inclusão do recorrido na relação especial de filiados do Partido Republicano Progressista, no município de Nova Chavantina, no Mato Grosso. Suas razões aduz que a inexistência de manifestação do Ministério Público Eleitoral antes da prolação da sentença acarreta a nulidade do feito. Com respeito à alegada nulidade, pela falta de manifestação do Ministério Público Eleitoral no processo em análise, é-se disso que não há obrigatoriedade de participação do órgão ministerial consoante procedimento estabelecido pela Resolução número 23117 de 2009 do Tribunal Superior Eleitoral, havendo previsão de vistas ao parquê no provimento da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, número 2 de 2011, após sentença. Importante destacar que a ausência de manifestação do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau não causou efetivamente qualquer prejuízo à parte, tendo que o membro do parquê, com vistas da decisão, interpôs inclusive o presente recurso. Ademais, conforme entendimento pacífico da Corte Eleitoral, o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em obediência ao princípio da unicidade do Ministério Público, supre a omissão do órgão do Ministério Público de primeiro grau. Desta forma, não há que se falar em nulidade da decisão combatida por ausência de manifestação do Ministério Público de primeiro grau. E eu cito aqui precedentes: o primeiro do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o segundo do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, novamente de Minas Gerais, Santa Catarina, e prossigo. Observa ainda que a questão quanto à nulidade de feito por falta de inexistência de manifestação do Ministério Público Eleitoral é a única questão trazida pelo recorrente, não havendo outra a ser enfrentada. Assim sendo, nego o provimento ao recurso interposto nos termos da Resolução 23117 de 2009 do TSE e com fundamentos nos julgados supracitados, mantendo em toto a sentença subjulgada. É como voto, senhora presidente. Como vota o doutor Paulo César? Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanha o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, senhora presidente. Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Nós temos o voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Fim da pauta judicial, tem um processo apenas na pauta administrativa. Processo administrativo, procedimento relacionado à análise dos processos de prestação de contas eleitorais. Minuta de resolução. Sessão de análise e auditoria de contas eleitorais deste tribunal, sou a relatora. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria propôs a edição de normativo deste tribunal em complemento às normas do Colendo TSE, sobre peculiaridades do processo de prestação de contas para o pleito em curso,
de forma a deixar mais claras e detalhadas as regras que dizem respeito aos candidatos e partidos políticos no cumprimento de suas obrigações perante esta justiça especializada. Após estudo das unidades competentes e adequações ao texto original, estou apresentando a presente minuta da resolução, cuja cópia encaminhei previamente ao conhecimento de Vossas Excelências. Este é o breve relato e a síntese do voto está assim redigida. Propõe a aprovação da anexa minuta de resolução que trata sobre o aspecto de prestação de conta de candidatos e de partidos políticos relativamente às eleições do corrente ano. A matéria, segundo penso, não envolve muitas dificuldades, até porque o que se pretende é meramente detalhar o que já se encontra disciplinado em linhas gerais pelo COLEN do TSE em sua resolução número 23.463 de 2015, motivo pelo qual são várias as remissões àquele normativo. Nesse sentido, voto pela aprovação da aludida minuta. Como vota o desembargador Luiz Ferreira? De acordo com Vossa Excelência. Doutor Flávio Bertin. Eu estou de acordo, só tirando uma dúvida. Aqui no parágrafo 1º, fala em 5 dias. Não existe uma questão do TSE quanto à questão de 5 dias úteis? Não existe uma divergência numa resolução do TSE? Eu acho que a Vossa Excelência está fazendo uma confusão com o processo civil. Perfeito. Né? Como é que é? Acho que é uma... ok. É verdade que existe uma diferença que nós havíamos conversado que não iria aplicar os dias úteis aqui no TRE, né? Já tem isso, uma resolução. Já ok, tem. De acordo, Excelência. Doutor Ricardo Almeida. Acompanho a senhora presidente. Doutor Paulo Sodré. De acordo. Doutor Rodrigo De Curvo. acordo com Vossa Excelência. Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanho Vossa Excelência. O Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que dispõe sobre os procedimentos administrativos referentes ao controle da arrecadação, da aplicação de recursos de campanha e da prestação de contas dos partidos e candidatos nas eleições de 2016 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Decisão monocrática do ministro, sujeito ainda a recurso. Deixo a palavra livre caso alguém Obrigado. queira fazer alguma intervenção. Nada havendo. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.